Segundo a tradição nativa americana, a cura significa tudo aquilo que possa vir a ajudar o indivíduo a se sentir mais integrado e harmonizado com a natureza. Tudo aquilo que cure o corpo, a mente e o espírito é considerado medicina. Para encontrar uma forma de cura especial que pudesse responder a um desafio ou a um problema pessoal, nossos ancestrais caminhavam com frequência pelas florestas ou sobre os rochedos das montanhas, em busca de indicações ou sinais que pudessem auxiliá-los na cura e na sua busca de sabedoria. Essa caminhada de cura constituía um meio de restabelecer os laços com seus guias. Mesmo no nosso mundo agitado de hoje, é possível encontrar este caminho de cura, se o buscador se dispuser a ler e a entender os sinais da natureza. Olá, eu sou Matheus Cabot e esse é o Vozes da Deusa, o podcast onde desvendaremos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje eu converso com Léo Meneguso, sacerdote da tradição Green Fairy, fundador do clã Crisálida e praticante de xamanismo. Também conto com a participação da minha amiga e convidada fixa Stephanie Gribel, mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bruxa e pesquisadora em bruxaria. Primeiro, Léo, quero te agradecer pela disponibilidade de conversar aqui com a gente. E como eu te falei, o episódio ele é temático, mas mais do que falar sobre xamanismo, a gente quer saber sobre a sua trajetória e isso em algum momento vai aparecer. E aí, já pra gente iniciar esse bate-papo, então, eu quero saber quem você é, de onde você vem, o que você faz. Maravilha, eu que agradeço a participação, fico muito feliz em participar do podcast, escuto ele desde o primeiro e é difícil a gente dizer quem a gente é dessa maneira, né? Eu falo sempre das coisas que as pessoas me reconhecem por ser, né? Mas é sempre uma jornada interior esse dizer o que a gente realmente é. E isso tem tudo a ver com o xamanismo também, já falando sobre o assunto, né? Vou falar de uma maneira geral, eu sou arte educador, professor de artes visuais e dança, dou aula em escola pública, sou nascido no Rio Grande do Sul, morei muito tempo no litoral de Santa Catarina e agora moro na região metropolitana de Curitiba, onde eu desempenho o meu papel como professor, né, em escola pública de artes, e também como sacerdote da bruxaria e praticante também de xamanismo. Uma caminhada longa, teve vários altos e baixos aí, vários aprendizados nessa caminhada, mas eu defino mais ou menos assim. Numa cidade que tem um morro mágico, não tem? Sim, tem um morro mágico na minha cidade. Aqui onde eu moro, essa região onde eu moro, era e ainda é habitada pelos povos nativos guaranis. E aí, esse morro mágico, inclusive, faz parte teve grandes influências na minha jornada, assim, espiritual também. E, Léo, já que você falou sobre jornada espiritual, em que momento a bruxaria apareceu aí nesse histórico? Então, tudo começou quando eu era um adolescente, um jovem, na escola. E eu comecei a pesquisar, tive algum interesse que me chamou para esse caminho, especificamente a Wicca. Eu comecei a estudar por conta, assim, achei alguns materiais, alguma coisa na internet e comecei a ler e me encontrei, assim, eu sinto que foi realmente um chamado da deusa, né? Como se ela estivesse me convidando para praticar, para aprender os segredos da natureza. Eu morava na praia e eu lembro que essa proximidade acabou sendo muito grande, assim, com a praia, com esse feminino do mar. Sempre foi um culto muito do feminino, assim, para mim. Eu digo que eu sempre pratiquei uma Wicca diânica, até mesmo antes de saber o que era isso. E aí depois eu conheci uma tradição de Wicca na internet e comecei a fazer um treinamento à distância com essa tradição de Wicca. E assim foi. Daí, depois desse treinamento, eu cheguei a me iniciar como wiccano. Sou um auto-iniciado na Wicca, uma Wicca eclética. E aí, nesse caminho de dedicação, eu conheci a tradição Green Fairy,
que é uma tradição de bruxaria qual eu faço parte hoje. E também nesse meio caminho de dedicação na Wicca, eu conheci o xamanismo, conheci a cultura guarani especificamente e outros meios de xamanismo, e tudo foi vindo meio junto, assim, nesse chamado da deusa. Eu sinto que tudo isso foi um chamado da deusa, sabe? E a relação com a sua família? Então, na verdade, não tive grandes dificuldades, assim. Eu acho que eu sempre fui, quando eu estava na adolescência, eu era um adolescente muito próximo da minha mãe e sempre tive boas notas, sempre nunca causei problemas, assim, nunca fui um problema, na verdade, por ser o mais novo, né? Tenho mais 2 irmãos mais velhos. A minha mãe sempre teve um carinho muito grande por mim, sempre tive muito próximo dela e não tive complicação, não tive problema com isso em relação à família, assim. Um privilégio, né? Porque muitas pessoas que começam a praticar bruxaria na adolescência têm esse problema com os pais, né? A gente percebe que tem esse problema. Mas eu não tive, eu tive a liberdade para criar os meus altares, para fazer os meus ritos em casa. E depois me mudei aqui para a região de Curitiba, vim morar com a minha irmã também, que até me acompanhava em alguns sabás que eu fazia. E agora eu tô morando sozinho, né? Então, quando a gente mora sozinho, a casa inteira vira um altar, eu acho. Você até citou que você se descobriu ali na Wicca e que em algum momento o xamanismo chegou até você, né? Queria entender um pouquinho mais como é que foi essa chegada do xamanismo e automaticamente pedir que você ajude a definir o que é xamanismo, se é que isso é possível, né? Mas eu, por exemplo, não compreendo muito, não tenho um conhecimento mais profundo. Como que a gente pode compreender o conceito de xamanismo? Como que ele chegou nessa sua trajetória? E também, já vou até complicar, se é possível fazer uma diferenciação entre xamanismo e a prática da bruxaria, né? 3 perguntas aí. O xamanismo, em princípio, é sobre contar histórias, né? Então, eu gosto muito de dizer isso porque tem muito a ver com a prática do xamanismo. O xamanismo tem a ver com contar histórias, com falar sobre experiências, com falar sobre aquilo que a gente vivenciou, com a nossa ancestralidade também. Então, eu vou contar uma longa história. Eu entrei na faculdade, né? Comecei a estudar artes visuais e me envolvi com algumas aldeias indígenas numa pesquisa que eu estava fazendo para uma disciplina específica. E aí eu comecei a estudar um pouco a religiosidade dos povos indígenas guaranis. Isso eu já praticava Wicca, não era iniciado ainda, estava em dedicação, mas eu já praticava. E então comecei a entender um pouco como que era essa visão guarani da terra, né, do mundo, e fui me apaixonando, assim, porque eu comecei a perceber que existiam muitos paralelos entre a minha prática na Wicca, como uma religião europeia, e o que se praticava pelos povos guaranis aqui do sul. A roda do ano, por exemplo, os ciclos de plantio, as formas de consagrar as coisas, as formas de rezar as coisas eram muito semelhantes e sempre envolto por uma grande poética, assim. Eu percebia muito isso na tradição guarani. E aí, como tudo, eu fui muito a fundo, assim. Então eu comecei a pesquisar bastante sobre essa cultura e até que eu tive a oportunidade de participar de uma cerimônia em um tecoá, uma terra indígena guarani aqui perto, e me encantei, assim, completamente pela possibilidade de poder honrar a minha ancestralidade dessa terra, né, na carne, né, no sangue, com o meu corpo, não só nos livros. E paralelo a isso, muito próximo a isso, eu fui convidado por uma amiga a conhecer um espaço onde eles trabalhavam com medicinas xamânicas, que era um espaço de xamanismo também, onde eles consagravam medicinas xamânicas, que são chás, infusões, né, preparos, faziam cerimônias xamânicas. E eu fui um pouquinho depois, assim, de conhecer essa aldeia, umas semanas depois, e tive a oportunidade de experimentar a ayahuasca, que é uma bebida muito conhecida aí no meio do xamanismo, uma medicina sagrada da floresta.
E aí as coisas começaram a tomar outras proporções, porque a experiência que eu tinha na Wicca com magia, com espíritos da natureza, com deuses e com forças, ela se ampliou assim para um patamar inigualável, porque eu estava compreendendo essas forças da minha terra, essas forças do lugar onde eu habito, e consegui expandir a minha consciência de uma maneira que eu nunca tinha conseguido expandir, porque a ayahuasca faz isso, né? Essa medicina, esse chá. Quem teve a experiência já com essa medicina ou com alguma medicina parecida sabe como ela expande. E é um caminho que não tem retorno. Então você expande a sua consciência e você vai ter sempre um lugar onde você pode ir, um lugar que você já acessou. É como se você abrisse portas para que você pudesse voltar lá sempre que você deseja. Isso foi muito mágico para mim, foi uma abertura muito grande, me colocou num contato com o que eu já acreditava, que é essa religião da Terra, que é essa ligação com os ciclos, só que de uma maneira muito mais intensa. Hoje, você faz uma divisão da sua prática enquanto um sacerdote na bruxaria, sua prática junto ao xamanismo, ou já está no momento em que está bem entrelaçado? Você vê essa divisão? Aí é que tá, né? Essa é uma grande questão, porque à medida que eu fui me envolvendo mais com a bruxaria e mais com esses grupos de xamanismo, eu comecei a perceber que as duas coisas, para mim, eram a mesma coisa. E foi ficando difícil de separar, assim, as práticas. Então, hoje em dia, eu pratico o que eu chamo de uma bruxaria xamânica, né? Tem gente que vai dar risada, tem gente que vai achar engraçado esse termo. Muitas pessoas, né, que estudam xamanismo e bruxaria se identificam com isso, mas é de certa forma engraçado, porque a bruxaria é uma tradição xamânica. Na verdade, se a gente for estudar o que é o xamanismo, o que é a bruxaria separadamente, a bruxaria vem do xamanismo, ela tem elementos xamânicos. Então eu considero a bruxaria como uma tradição xamânica, seja ela uma religião, uma prática ou um ofício, ela tem elementos do xamanismo. A questão aqui é que eu coloco elementos ainda mais considerados como xamânicos, né? Mas para mim realmente não existe mais essa diferença, sabe? Claro, na literatura a gente percebe uma literatura diferente, a gente percebe termos que se aplicam a um caminho e termos que se aplicam a outro caminho. Eu percebo que muito assim nas redes sociais, né, nos lugares onde eu falo, às vezes com alunos da bruxaria também, se eu falo alguma coisa que é muito do xamanismo, que são termos muito específicos, a pessoa às vezes não entende. E se eu estou no meio xamânico e eu falo termos muito específicos da bruxaria, também as pessoas não compreendem ou não se interessam. Então, existe uma separação mais de termos e de assim, uma cultura que envolve esses dois meios, mas para mim, hoje em dia, é a mesma coisa. Assim, são dois caminhos que são o mesmo caminho. Ouvindo a fala do Léo, eu fiquei pensando muito em como a bruxaria e o que a gente tem hoje de bruxaria moderna, ela tem raízes muito europeias, né? E o quanto que esse contato com esse povo guarani, da região onde ele mora, ele permite essa volta para a terra muito mais intensa, né? Do que talvez a gente tenha ou teria se só se restringisse à bruxaria. Mesmo você falando assim, Léo, que as duas estão ligadas, e a gente perceba isso também lendo livros de bruxaria, né? Ainda assim, parece que falta um pouco desse retorno a uma ancestralidade da terra, de fato, que com você, na sua trajetória, parece que veio muito com o xamanismo especificamente, né? Isso é muito interessante, porque é através de um contato com um povo da própria região que você mora. Sim, e eu acho que é isso que mais me encantou, assim, nessa perspectiva. Foi entender que o que eu tinha de ideia do sagrado relacionado à terra era uma ideia completamente do norte, completamente europeia, e quando eu percebi que esse sagrado existia aqui na minha terra, e que era tão bonito, tão poético e tão profundo quanto é no norte, eu acho que foi uma das grandes coisas que me atraiu assim, nesse xamanismo nativo guarani e no xamanismo nativo andino também, que eu tenho bastante apreço, assim.
Mas é interessante pontuar isso também, que muitas pessoas acreditam e confundem o xamanismo como uma prática indígena, e na verdade não é. O que acontece é o seguinte: o xamanismo ele é anterior aos povos indígenas, ele é considerado, né, pelos estudiosos como a primeira prática de êxtase, a primeira prática, vamos colocar assim, religiosa da humanidade. Existiu esse fenômeno em várias partes do mundo. O que acontece com os povos indígenas é que eles foram grandes guardiões dessa medicina que é o xamanismo, responsáveis por manter essa prática, algumas das práticas, né, muitas das práticas, até os dias atuais. Não necessariamente os povos indígenas praticam xamanismo, até porque o xamanismo, esse termo xamanismo, é um conceito completamente do homem branco, né? Não é um conceito indígena. É o olhar do homem branco antropólogo sobre os povos antigos, sobre essas práticas, né, ditas primitivas. É interessante colocar assim, e isso acontece muito nos grupos de xamanismo, as pessoas entenderem que elas estão praticando uma tradição indígena, mas na verdade não, elas estão praticando xamanismo, que é outra coisa, né? E isso me fez pensar e ficar com uma pergunta que pode ser muito básica, você me explique. Quem ou o que seria, então, aquele que é o xamã? Então, esse é o caminho que eu normalmente tomo para explicar sobre o que é o xamanismo, porque fica mais fácil a gente individualizar numa figura essas características gerais, né, do que é uma prática mais ampla. Então, tem algumas coisas que são colocadas, são ditas nessa categoria de xamã. Necessariamente é uma figura que compõe todos os grupos antigos, né, e que tem o papel de ser um intermediário entre os mundos. Então, esse é o principal papel do xamã. É uma pessoa, normalmente uma liderança, uma pessoa em destaque, que vai fazer esse papel de passar mensagens, né, do nosso mundo para o mundo dos espíritos ou para o mundo dos deuses. Ele é um intermediário. É uma pessoa que sabe que existem outras realidades e ele faz esse papel de ir até o outro mundo. Ele também é um curador, no sentido de que ele é responsável pela cura da sua comunidade, né, da sua comum unidade com todas as pessoas. Então ele é quem faz esse papel de curar. Ele é uma pessoa que vai servir a comunidade, então ele está sempre a serviço do seu grupo. Ele é alguém que morre e renasce, então ele está sempre morrendo e renascendo, ou sempre fazendo isso, ou passou por um grande rito de morte e renascimento. Então ele morreu e voltou, e é por isso que ele é uma pessoa especial. E ele também, normalmente, na maioria dos casos, ele tem esse papel de fluidez. Então, às vezes ele é uma figura, às vezes ele toma a forma de outra figura. É como o mito de Odin, por exemplo. E esse termo, xamã, né, ele é inspirado num termo que seria mais ou menos como samã, é um termo da Sibéria, e tem a ver com todas essas características que eu falei, com essa pessoa que faz esse intermédio entre os mundos e tudo. Normalmente uma pessoa de liderança, né, que vai fazer isso e que é requisitado por todo o grupo ali. Léo, o xamã, ele é um sacerdote? Então, eu olho essas características que eu acabei de falar e eu penso assim, e eu acredito que vocês devem estar pensando isso comigo, assim, qual que é a diferença da função do xamã para bruxa antiga, Sim. né? Sim. E eu, pessoalmente, não vejo nenhuma diferença, né? Alguma coisa mitológica, talvez, alguma coisa de que a bruxa é uma mulher e talvez tem outros arquétipos envolvidos, tem outros machismos envolvidos nessa figura, né? Ela tá ligada mais a um recolhimento, ela tá mais próxima da floresta, não está na grande comunidade, né? Ela às vezes é mal vista, mas o xamã também às vezes pode ser mal visto. Às vezes o xamã ele tem esse aspecto de andarilho, que vai entre as aldeias para ensinar, para contar as suas histórias, né? Eu tô falando aqui de um ponto mitológico, tô falando de uma visão, assim, desse xamã antigo, né? Não tô falando do xamã atual.
Mas eu acredito sim que ele desempenha esse papel de sacerdote. Na verdade, o Michael Harner, né, que é um dos grandes autores aí sobre xamanismo, ele vai definir o xamã como o feiticeiro, ou o bruxo, ou o sacerdote da aldeia, a pessoa que faz esse papel religioso da aldeia. A diferença é que, em vez de usar todos esses termos, ele sintetiza tudo isso num único termo para se referir a todos os tipos de xamã que possam existir em várias culturas diferentes. Você marcou uma diferença entre o xamã antigo e o xamã hoje. E eu fiquei pensando, quem é o xamã hoje? Quem é o xamã hoje? Eu também não sei quem é o xamã hoje. Eu acho que o xamã hoje é o pajé. Eu acho que ele que é o xamã. É uma pessoa que vai desempenhar esse papel para sua comunidade. O que acontece nos meios do xamanismo que a gente tem é que existe um tabu para esse termo xamã. Um xamã é uma pessoa que passou por todos esses estágios, né? Uma pessoa que morreu e renasceu, é uma pessoa que tem os dons, que tem os méritos, que tem a força de ser um intermediário entre os mundos. Então não é um costume a gente ver pessoas se intitulando xamãs. As pessoas normalmente não utilizam o termo xamã. Até mesmo enquanto sacerdote dentro da bruxaria, a gente não tem tanto É o que você falou, né? A bruxa ela não tem tanto um papel central dentro da comunidade, né? E os praticantes de xamanismo, de certa forma, também não, né? Ainda mais em outros espaços, né? Quando a gente volta isso mais para os centros urbanos. Como que a gente pode pensar o xamanismo na cidade? Você tem um olhar sobre isso? Sim. Inclusive existe literatura sobre isso, o xamã urbano, né, que é chamado, que é essa figura que vai reconhecer os elementos do seu cotidiano como espíritos também, né? Porque quando a gente fala de xamanismo, a gente reconhece que todas as coisas têm espírito, a gente reconhece que todas as coisas contam histórias, a gente reconhece que todas as coisas são medicinas, que todas as coisas podem nos trazer cura. Esse xamã urbano, ele vai reconhecer esses ensinamentos e esses espíritos na sua vida cotidiana, né? Ele vai se relacionar com outros espíritos. É uma coisa muito parecida com o conceito que a gente tem de tecnomagia, por exemplo, né? Entender que as coisas da nossa contemporaneidade também são sagradas, né? Que objetos cotidianos também podem ser mágicos. É mais ou menos por aí, assim. Eu me relaciono bastante com essa natureza da terra, esse pé na terra, esse fogo aceso, esse abraçar árvores, que é muito comum na tradição Green Fairy, essas coisas assim mais da terra. Então eu não pratico muito o xamanismo urbano, apesar de estar, né, às vezes na cidade. Eu tenho, para mim, mais essa ligação com os ciclos de uma natureza mais bruta, né? Mas sei que existem xamãs urbanos, tenho amigos que praticam, né? E que têm esse trabalho. Bruxaria e xamanismo são a arte de ir e voltar, como qualquer pessoa que passou algum tempo nas montanhas entenderá. Apenas fixar o olhar nos picos nevados é fatal, e não ousar significa nunca chegar ao topo. O sábio deve equilibrar esses estados contraditórios. Essa é uma parte do livro Bruxaria Apocalíptica, do Peter Gray, que eu estou lendo agora. E é um livro que fala muito a respeito do que a gente tem passado nesses tempos, assim, essa relação da floresta com a cidade, que tem tudo a ver com bruxaria e xamanismo. E nesse capítulo especificamente ele estava falando sobre o sabá e sobre os enteógenos, né? Sobre as plantas de poder que nos alteram para que a gente chegue a esse estado de sabá, a essa comemoração. O que ele está dizendo, né, nessa parte especificamente, é um recorte de tudo isso que eu estava na minha cabeça, pensando sobre bruxaria e xamanismo ao mesmo tempo. Para mim, fala muito sobre essa doação, a intenção de você sacrificar-se para chegar àquele local onde você deseja chegar. Me remete muito ao mito de Odin, assim, me remete muito a esse sacrifício que é necessário para que você se torne um iniciado, né? Seja lá
esse iniciado, a definição de iniciado que se tem. Mas, Léo, a gente estava falando antes desse momento da citação sobre esse paralelo, né, entre o xamã, o sacerdote, sobre a sua trajetória também, né, que permeou o xamanismo e a bruxaria permeia, né? E você é sacerdote de uma tradição de bruxaria que é a Green Fairy. Conta pra gente como foi mais ou menos esse caminho também, essa trajetória, como que ela se desenvolveu. Então, como eu comentei, tudo veio meio que junto, assim, enquanto eu estava nesse processo de me dedicar na Wicca, eu conheci a Green Fairy na internet, né, através do Valdir Calegari, que é o fundador, e comecei a estudar com ele. Eu tinha consciência de que eu tinha que terminar o meu processo de dedicação na Wicca antes de começar um processo na Green Fairy, então foi o que eu fiz, e isso chegou para mim muito por conta dessa proximidade que eu estava tendo com os espíritos da natureza, assim. E que também tem tudo a ver com o xamanismo, porque o xamanismo trabalha diretamente com essas energias brutas da natureza. E quando eu cheguei na Green Fairy, eu percebi que tinham elementos muito xamânicos e que várias coisas estavam dialogando ali naquele momento. E aí eu comecei, na Green Fairy a gente tem um processo de pesquisa pessoal, que envolve as nossas experiências pessoais, então são pesquisas que a gente faz através das nossas experiências, e eu comecei a fazer uma pesquisa com os espíritos da natureza daqui, da terra do Brasil, e isso acabou virando um dos grandes focos na Green Fairy hoje em dia, é esse trabalho com seres elementais brasileiros, nativos brasileiros. E foi uma descoberta para mim também perceber que os povos nativos tinham muitos seres elementais, muitas fadas, muitos espíritos da natureza. E, enfim, me iniciei na Green Fairy, comecei a praticar até criar um clã, né, fundar um clã que eu tenho aqui em Curitiba, que é o Crisálida. É o clã de bruxaria das fadas aqui de Curitiba, onde o nosso foco é, inclusive, um dos grandes focos do nosso clã aqui é o trabalho com seres elementais brasileiros. Você falou muito sobre como o xamanismo se relaciona com os espíritos da Terra, né? De que tudo tem espírito e conta uma história. E você falou agora há pouco também sobre trabalhar com a energia bruta da natureza. E aí eu fiquei pensando se essas energias brutas da natureza, se esses espíritos que contam as histórias poderiam ser entendidos enquanto fadas, e até um pouquinho além, se seria possível ou às vezes até redundante o termo xamanismo das fadas. Sim, o xamanismo ele antecede o paganismo, né? O xamanismo ele é uma prática que existia antes das coisas se estruturarem para um paganismo. Então, enquanto a perspectiva xamânica tem a ideia de que é o espírito do trovão, o espírito das árvores e o espírito da terra, o paganismo vai nomear isso, né? Vai trazer nomes para esses eventos. Eu acredito que esse termo, xamanismo das fadas, é um termo, inclusive, que a gente usa muito na Green Fairy. Ele serve justamente para dizer para as pessoas que se interessam pelas fadas que existe um estudo de uma energia elemental que é mais intensa do que as pessoas normalmente acham que é aquele estereótipo de fada, né? Porque não é todo mundo que chega na Green Fairy que tem a perspectiva que a gente tem a respeito das fadas. Então a gente utiliza esse termo xamanismo das fadas para falar sobre alguns dos elementos que são conhecidos no xamanismo que a gente trabalha dentro da Green Fairy. E outra coisa que eu pensei, eu estava anotando você falando sobre o xamã, né, que o xamã, ele trabalha também com uma fluidez. Você usou esse termo fluidez. E eu lembro de já ter lido, inclusive no livro Liber Queer, um texto que relacionava a figura do xamã com as energias queers, porque a energia queer ela é muito fluida, e que o xamã, na posição de xamã, ele se transformava numa energia para além das nossas racionalidades da humanidade, né? E você, enquanto pessoa LGBT, dentro do xamanismo, você vê uma abertura para trabalhar essas energias fluidas em você também? Com certeza, é bem isso. Essa figura do xamã, ele não personifica gênero, né? E ele toma as formas que ele deseja. A questão dos mitos das divindades celtas, por exemplo, no xamanismo celta. No xamanismo nórdico tem muito isso também.
que as divindades tomam formas de animais. E o xamã, uma das grandes funções dele, é tomar a forma do seu animal de poder, dos seus animais guias, para ir aos outros mundos. Assim como a forma de animais, a forma de outras pessoas, a forma de um velho como andarilho. Ele transforma a sua realidade, ele se utiliza do glamour, né, da técnica de glamour que a gente conhece na bruxaria, para mudar a sua forma, né? Os druidas, por exemplo, eram grandes xamãs, eles mudavam as suas formas. Então a gente tem essa perspectiva de agênero, e com certeza dá muito para trabalhar isso dentro do xamanismo em uma perspectiva queer. Você trabalha ou já fez algum tipo de aproximação? Eu já tive um grupo que a gente estudava essas perspectivas. Existem algumas tradições indígenas ainda que consideram mais de 2 gêneros, né? Consideram 3, 4, 5. Eu praticava em um instituto xamânico, em que eles tinham algumas regras e algumas normas que não faziam com que as pessoas LGBTs fossem muito aceitas naquele espaço sagrado. E eu praticava nesse instituto, frequentava, e eu comecei a perceber que algumas pessoas ficavam desconfortáveis por conta dessa dualidade sempre muito exposta naquele local específico, né? Isso não acontece em todos os locais, mas acontece também na Wicca e em alguns círculos de bruxaria, assim. Essa dualidade muito colocada, muito feminino e masculino, assim, muito polarizada, né? E aí eu, com 2 amigos, né, a gente resolveu criar um grupo de práticas de bruxaria LGBTs. A gente chamava de xamanismo variante. Esse termo variante é um termo utilizado também para esses xamãs que transitavam entre os gêneros. Então a gente resolveu fazer algumas rodas de xamanismo variante só para pessoas que fossem LGBTs, que se sentissem confortáveis, que quisessem praticar o xamanismo e vivenciar, pudessem se sentir 100% confortáveis num espaço sagrado, né? 100% acolhidas. Para as pessoas que se interessam ou queiram buscar o xamanismo, quais práticas elas podem pesquisar, quais livros elas podem ler, para a pessoa conseguir já visualizar esse xamanismo no dia a dia como seria e onde essas pessoas podem buscar essas informações também? O xamanismo é um caminho do curador. Então tem a ver sempre com esse estado de cura. Quando a gente fala sobre cura, a gente não está falando necessariamente de algo que acontece, mas um estado constante. Então é sempre uma busca constante por esse estado de cura. É o que a gente fala muito sobre as medicinas preventivas, por exemplo, né? A gente trabalha com as medicinas da terra, né? O rapé, o tabaco, as plantas, os chás, para prevenção, para manter esse estado de cura. Então, o xamanismo tem a ver com isso, com esse estado de presença constante e com esse estado de cura. É muito comum a gente ver nos grupos de xamanismo as pessoas falando que xamanismo tem a ver com olhar para dentro, com autopercepção e autoanálise. De certa forma, sim. Existem muitos xamanismos, né? Tem xamanismos que vão considerar dessa forma e tem xamanismos que não vão. Mas tem bastante a ver com reconhecer essa sua natureza interior, reconhecer o seu processo cíclico, reconhecer a sua ligação com a Terra, conhecer como a sua terra local interage com você, como os elementos da sua terra interagem no seu corpo, né? É uma coisa bem física, uma coisa bem visceral. Quando a gente fala de xamanismo e de bruxaria também, porque a bruxaria, afinal, é um caminho xamânico, né? A gente está falando sobre religiões da terra, ou práticas da terra, né? A gente está falando sobre espiritualidade da terra. Então a gente não está falando sobre uma busca por uma ascensão. A gente não tá buscando uma iluminação espiritual. A gente não está buscando uma evolução. A gente está buscando se harmonizar com aquilo que a gente já tem aqui na nossa terra, que já é sagrado. Quando a gente fala de xamanismo, a gente também fala sobre ancestralidade e sobre contar histórias, como eu já havia comentado. Tem a ver com honrar os seus ancestrais, honrar as suas linhagens, honrar aqueles que te ensinaram, honrar os mais velhos. A gente tem muito comum no xamanismo perceber o avô sol, as pessoas falam a avó lua, a avó das pedras, né?
o avô tabaco, o avô fogo, porque é um caminho sobre ancestralidade. E sobre contar histórias, porque contar histórias é valorizar a sua ancestralidade, a sua história, né? E tudo é medicina, tudo é uma prática que pode te curar. Uma conversa é uma medicina, um toque de um tambor é uma medicina, uma respiração é uma medicina, um alimento é uma medicina. Todas as coisas são consideradas medicinas, porque a gente compreende justamente essa questão do estado de cura que eu já tinha comentado antes. Existe um livro chamado Práticas Bioxamânicas, de um autor que se chama Samuel de Souza, um autor brasileiro. Para quem não sabe nada ou sabe muito pouco, vai perceber que sabe bastante quando lê esse livro. Ele tem várias coisas bem simples, bem pontuais, que você pode fazer em casa, meditações, práticas simples. Para quem está começando a entender um pouco esse universo, é um livro bom. Para entender um pouco mais do surgimento, do xamanismo, de onde é que veio, tem os livros do Michael Harner, que eu já tinha citado aqui, O Caminho do Xamã, normalmente o mais conhecido, e tem um outro cara chamado Mircea Eliade, ou Eliade. O livro dele chama-se O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase. É um livro também bem tradicional nos conhecimentos xamânicos. E aí tem as Cartas do Caminho Sagrado, de uma autora chamada Jane Sams, que são cartas, né, um oráculo, que você pode aprender muito com ele, não necessariamente usando o oráculo, mas lendo. O conteúdo do livro é muito bom sobre xamanismo norte-americano. Tem um livro que eu gosto muito chamado Xamanismo nos Andes, que é de um autor chamado Wagner Frota, sobre xamanismo andino, né, para quem também tem esse interesse. E xamanismo existe em todo o mundo, né, no mundo todo, em várias partes do mundo. Então existem vários xamanismos, né? Daí, à medida que a pessoa for conhecendo, ela vai vendo qual que atrai mais. Muito da vivência, né? O xamanismo é um estudo teórico prático. Então, não adianta de nada você só estudar o teórico e não sair para pôr o pé na terra, não sair para se conectar com os ciclos naturais, né? Tem a ver muito com a prática. Inclusive, é muito comum a gente ouvir, assim, nos meios, nos grupos de xamanismo, as pessoas falando que vão abrir um estudo de alguma medicina. O que elas vão fazer? Elas vão fazer um ritual. Elas vão tomar uma medicina, vão tomar um chá, vão tomar alguma coisa, algum enteógeno, e elas chamam isso de estudo, porque tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com você estudar aquilo que vai aparecer, estudar aquilo que você vai enfrentar, estudar aquilo que você vai se conectar. Não precisa, né? Uma coisa bem interessante de colocar também, você não precisa utilizar enteógenos, utilizar plantas de poder, utilizar coisas que vão alterar o seu estado de consciência para você praticar xamanismo. É comum, muito comum no xamanismo moderno as pessoas utilizarem, mas não é necessário. Você pode praticar o xamanismo sem utilizar as plantas de poder. E, Léo, como a gente não sabe muito sobre o tema, assim, eu queria saber o que as pessoas mais perguntam, o que elas mais querem saber quando elas vão atrás de você para saber um pouco mais sobre xamanismo. Então, o que as pessoas mais comentam é sobre os animais de poder e também sobre a utilização das medicinas. E aí existem muitas coisas em volta desses dois temas, né? Inclusive os dois se entrelaçam. O animal de poder, só explicando bem por cima, assim, para quem não sabe, é um espírito animal, guardião, que está relacionado com a nossa alma e com os nossos desejos profundos, está relacionado com a nossa missão. E xamanismo também fala muito sobre missão, sobre você alcançar os seus objetivos, a missão do seu espírito. E o animal de poder vai auxiliar na nossa jornada, na nossa vida, a encontrar essa missão, a encontrar esse local, esse espaço sagrado, que pode ser um espaço físico, um espaço, uma realização, também pode ser um espaço sagrado. Então, o que as pessoas normalmente perguntam é como elas fazem para descobrir o seu animal de poder, como elas fazem, qual que é o significado de um animal de poder que ela acha que tem, enfim, essas questões.
E aí existem muitas definições, para cada xamanismo vai ter um tipo de definição. A maneira como eu trabalho é com um animal de poder principal, que representa o seu aspecto animal interior, e outros animais auxiliares, que são animais que vêm para auxiliar em algum momento da sua jornada, da sua vida, né? Esse animal de poder... Existem outras tradições, existem tradições que vão trabalhar, por exemplo, com 9 animais de poder, existem tradições que vão trabalhar com 5 animais de poder. Na minha visão, na minha perspectiva, experiências e nos meus estudos, eu entendo um animal de poder, que é o principal, e os outros que são auxiliares. E aí, para conhecer, para você encontrar o seu animal de poder, existe uma prática que é muito difundida e muito comum no xamanismo, que é a jornada. Você pode fazer jornadas para várias coisas, né? É como se fosse uma meditação, só que num estado mais profundo. Então a gente normalmente chega num estado um pouco mais alterado. E é por isso da utilização das medicinas sagradas, por exemplo, das plantas de poder. A gente utiliza para chegar nesses estados mais profundos. E aí, mas não precisa, né? Você não precisa usar as plantas para fazer uma jornada. Você pode fazer isso só com o tambor, por exemplo. Existem muitas outras técnicas. E aí você faz essa jornada. É necessário que exista alguém que te guie nessa jornada. E você vai com ela, com essa pessoa guiando. Ela vai te levar até um lugar onde você vai encontrar o seu animal de poder. Isso é todo um processo, tá? Eu tô falando aqui de uma maneira simples, mas existe todo um rezo, né? Toda uma cerimônia para ser feita. Então existe uma intenção, a pessoa tem que ter uma experiência para fazer isso, porque ela vai junto com você, né? Nos planos sutis. Existe um preparo para ser feito também, né? Não é superficial. Justamente para que você não caia no auto-engano, né? Você não encontre algum animal que às vezes não é o seu animal de poder, enfim. Eu faço as jornadas aqui no meu espaço, só que apenas presencialmente, né? Existem pessoas que fazem à distância, mas eu não trabalho dessa forma. Para mim é só presencial para a jornada do animal de poder. E as pessoas também perguntam muito sobre as medicinas de uma maneira geral, né? Como é que é a experiência com a ayahuasca, com o tabaco, com o rapé, que as pessoas comentam bastante. E essas medicinas eu trabalho também aqui no meu espaço, o tabaco e o rapé especificamente, em cerimônias de rezo, né? São cerimônias onde a gente acende o fogo sagrado, saúda as 4 direções, tem também uma estrutura e a gente vai fazer alguma jornada, né? Vai ir para o nosso interior, vai fazer algumas curas, alguns processos mágicos. Também existem outras cerimônias, né? Por exemplo, a cerimônia da tenda de suor, a cerimônia da busca de visão, a cerimônia da dança do sol. Essas 3 cerimônias que eu citei são cerimônias nativas norte-americanas, né? Mas existem as cerimônias tradicionais do povo guarani também, diversas possibilidades, e esse tipo de conhecimento a gente tem acesso na prática, né? A gente vai encontrar estudos nesses livros que eu citei, você vai encontrar, mas na prática é como a gente vai vivenciar de fato esse processo todo, assim, que as pessoas muitas vezes procuram por autoidentificações e autoafirmações. Então elas vêm assim para mim perguntar como é que faço para ver o meu animal de poder, para saber o meu animal, e eu acho que é um pouco problemático nesse sentido se a pessoa não é da fé, né? Se a pessoa não vai praticar xamanismo, se ela não vai praticar, se ela não vai se conectar com o seu animal de poder, né? É a mesma coisa que a pessoa ir no terreiro para tirar o seu orixá, e ela não vai nem fazer uma oferenda, ela não vai rezar para aquele orixá. Ela quer saber como se fosse um signo, sabe? E aí o animal de poder é a mesma coisa, você descobre ele e você precisa trabalhar com ele, você precisa honrá-lo, você precisa respeitá-lo, você precisa invocá-lo, né? Não é algo banal que a gente faz assim só para saber. Léo, já vou agradecer, estamos chegando aí numa finalização. A última coisa que eu queria te perguntar é uma que eu faço para todo mundo que vem gravar com a gente. O podcast ele se chama Vozes da Deusa. E para você, o que é a voz ou as vozes da deusa?
Então, eu tenho muito para mim que a voz da deusa tem a ver com essa possibilidade que a gente tem de se reconectar com essa ciclicidade constante, com essa roda constante que gira. Eu gosto muito da ideia das celebrações e dos festejos da roda do ano, por exemplo, e das cerimônias, porque para mim é isso. Para mim, a voz ou as vozes da deusa tá nesses momentos de reconhecer que o que está fora está dentro e que tudo pode ser celebrado, que tudo é vivo, que todas as coisas são ela e que todas as coisas fluem no corpo dela, que também é o meu corpo. Para mim, a voz da deusa está em tudo. Eu vou te agradecer, obviamente, mais uma vez, por estar aqui, conversar com a gente, tirar essas dúvidas que eram dúvidas nossas também, sim, certamente. Então, muito obrigado, amigo, de verdade. Obrigado, Stephanie, também, por estar aqui com a gente nessa gravação mais uma vez. E agora eu vou deixar o espaço aberto para vocês dois, né? Para você e para Stephanie, falar o que vocês quiserem, divulgar o que achar importante, deixar uma mensagem para quem chegou até o final desse episódio. Nossa, eu adorei o podcast de hoje. Eu achei ele... Eu gosto de todos, né? Mas esse tem uma profundidade, assim, muito grande, principalmente para mim, enquanto bruxa, dentro de uma cidade, né? Eu acho que o Matheus vai se identificar com isso, de ver o xamanismo como uma forma de nos aproximar mais ainda da natureza. E ficou muito claro para mim que essas divisões, elas existem muito de maneiras assim, para você explicar didaticamente, né? O que é bruxaria, o que é paganismo, o que é o xamanismo, mas a gente consegue sim, perceber e sentir quanto está realmente tudo interligado, né? Na nossa prática de bruxaria cotidiana. E, nossa, eu adorei demais. Assim, eu admiro muito o trabalho do Léo. Eu assim, indico todo mundo procurar ele nas redes sociais, porque ele faz um trabalho muito legal e eu estou muito feliz com a realização desse programa hoje. Então, quero agradecer também a possibilidade de estar participando, de vocês terem me chamado. Fiquei bem feliz de estar participando do podcast. Gosto bastante também do Matheus e da Stephanie. Me sinto bastante honrado de poder estar nesse projeto, na Casa de N também. Quero deixar as minhas redes sociais, então. Tenho usado bastante o Instagram, lá eu publico alguns materiais, principalmente nos stories, @leomeneguso, com 2 Zs, ZZO, no final. E coloco bastante coisa sobre xamanismo, sobre runas, trabalho bastante com a tradição de fadas também, a tradição Green Fairy, que também tem um Instagram, no @GreenFairyBrasil. Me sigam lá nas redes. Depois que essa pandemia passar, as portas aqui do meu trabalho pessoal aqui na região de Curitiba também estão abertas para quem quiser chegar. Tem as cerimônias semanais com tabaco sagrado, com as medicinas, com o fogo, jornadas xamânicas, para a gente beber um chazinho também, conversar. Não precisa ser ayahuasca, pode ser um chá de camomila. E estou sempre disponível para sanar dúvidas aí, conversar com quem quiser. E é isso. Eu agradeço a você que chegou até o final desse episódio e que possamos juntos fazer ecoar a magia. Voz da Deusa é uma produção Casa de Ania. Assista também ao documentário 3 Faces da Deusa em casadionia.com.